Deus tem preparado para você algo que vai alegrar tremendamente o teu coração. Amém? Diga para o teu irmão que está ao teu lado: nesta manhã, o Senhor tem preparado para você algo tão grande, algo tão maravilhoso, que vai alegrar tremendamente o teu coração. Este é um dos segredos maiores para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. O Senhor está lhe convocando para que você se reposicione, se coloque onde você precisa estar, para que Deus envie sobre sua vida e sobre sua casa o grande derramar de graça que Ele preparou. E sabe, quando há um grande derramar da graça de Deus, o que acontece? Há curas, há milagres, há provisões, há respostas, há milagres, há honra, há engrandecimento, e acima de tudo, há uma aproximação tua de Deus, como nunca antes. Você começa a ter uma intimidade maior com Deus. Você pode dizer amém? E a mensagem que Deus tem colocado no meu coração é justamente esta: Deus quer fazer um grande derramar de graça, abundante, transbordante sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. E eu quero falar nesta manhã justamente sobre isso, sobre 5 estratégias espirituais poderosas para você provocar o derramar abundante da graça divina sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então a palavra é: posicione-se, reposicione-se, coloque no lugar que você deve estar para que Deus possa manifestar a sua graça sobre a sua vida. E você me pergunta: mas como que eu faço isso? Então é justamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. 5 estratégias para você, estratégias espirituais e poderosas para você provocar o derramar abundante da graça divina sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você quer conhecer essas 5 estratégias? Quer? Então anota aí, vamos aí, Jacó. A primeira estratégia qual é? Vou falar nessa noite o que você deve fazer quando a crise atingir a sua família. Mas como? Nós somos servos de Deus, estamos servindo a Jesus, como que a crise pode atingir a nossa casa, a nossa família? E agora uma pergunta mais importante: qual será o ponto de vista de Deus em relação a tudo isso? O que Deus vê, o que Deus enxerga que nós não estamos enxergando. Para certamente chegar naquela pergunta: meu Deus, por quê? Que é a pergunta que mais machuca em situações de crise. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? Então, nessa noite, eu vou revelar 3 reações que Deus espera que eu, que você, que nós tenhamos diante das situações de crises familiares. Estarei falando especificamente sobre crises familiares, mas é claro que essa palavra, ela atinge, ela também vai cobrir qualquer tipo de crise que eu e que você enfrentarmos. O título é O Livramento que acontece antes do amanhecer. Nós estamos acostumados a ouvirmos, e é palavra de Deus, é assim mesmo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, certo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas hoje, estudando esse texto, o Senhor me fez viver algo interessante, que o Senhor também, Ele traz o livramento antes do amanhecer. Ainda à noite, Ele faz a sua obra de socorro e Ele livra o seu servo antes do amanhecer. Isso quer dizer que aquele que serve a Deus pode passar por uma noite escura, mas essa noite não termina sem que Deus faça algo tremendo em favor daquele filho querido, daquela filha querida. Amém? E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu entendo que é para você que está preocupado, que está preocupada por estar passando por uma dessas situações. Situação de doença, seja você mesmo, seja na sua casa. Outra preocupação, a crise financeira,
Está entendendo que Deus está falando com você? Enquanto você está aí, roendo unhas, arrancando o cabelo, não é o meu caso que já. Enquanto você está perdendo noites, rolando na cama, andando pela casa, desesperado, desesperada, Deus fala para você: olha, eu já estou providenciando o livramento para você e para a sua família. Glória a Deus. Eu vejo nessa passagem pelo menos 3 evidências, 3 provas, 3 demonstrações de que Deus está providenciando o livramento para a sua vida, para você. Isso mesmo. As 3 evidências de que Deus está providenciando o livramento de sua vida. Eu vejo nesse texto, e eu quero expor essas 3 evidências para você, para que você possa ser movido da sua dor e do seu desespero e da sua preocupação, e você seja acordado pelo Espírito de Deus, para que você comece a enxergar a provisão que Deus está providenciando para você. E a primeira provisão que Deus, a primeira manifestação ou a primeira evidência de que Deus está providenciando o livramento para você, é que a palavra profética da provisão abundante, ela já foi liberada. Conta-se que um fazendeiro recebeu uma notícia, que o seu cavalo, um dos seus cavalos, tinha caído num buraco profundo, e que era inviável, não tinha como tirar aquele cavalo de lá. Ele estaria morrendo de fome, e se tivesse se machucado pelos ferimentos da queda. Eu não sei porquê, se o fazendeiro ficou com raiva pelo cavalo ter caído no buraco, ele deu uma ordem aos seus empregados: então tá bom, ele caiu no buraco, vai ser a sepultura dele, tampem o buraco, enche-o de terra, vai ser a sepultura do cavalo. Você pode dizer: meu Deus, que crueldade. Mas sabe o que aconteceu? Os empregados, com dor no coração, foram obedecer ao patrão, e pegaram as pás e começaram a jogar terra no buraco. Só que cada pasada de terra que caía em cima dele, o que ele fazia? Ele sacudia e ia subindo. De tal maneira que quando chegou a uma certa altura, e os empregados ficaram então entusiasmados ao ver aquilo, começaram a tirar mais terra com mais rapidez, e assim o cavalo chegou a uma altura que ele conseguiu sair. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? A nossa vida, ela também apresenta situações que pensamos que é o nosso fim, que pensamos que não temos saída, que pensamos que não há jeito, não há solução. Podemos até imaginar que será a nossa sepultura. E nessas situações, as pessoas que nós esperamos que elas venham nos ajudar, são aquelas que começam a enterrar-nos no nosso buraco, fazendo daquele lugar que caímos a nossa sepultura, querendo fazer a nossa sepultura. Mas nessas situações, nós temos que entender que Deus tem um propósito quando nós passamos por uma situação de crise, de dificuldade, de aperto, de perca, de prejuízo. Quando nós somos contrariados, quando os nossos planos dão errado. E a vida do profeta Elias está repleta de ensinamentos. Ensinamentos que nós devemos tomar para ser exemplos, para ser modelos para nós. E para nós entendermos o agir de Deus na vida daquela pessoa que se dedica a Ele, que tem um propósito com Deus e que Deus tem um propósito com Ele. E nós vemos, através da vida de Elias, eu peguei aqui alguns fatos pontuados na vida de Elias, capítulo 17, capítulo 18, para tirar esse ensinamento. As capacitações que Deus dá para o seu servo durante as crises.
as capacitações que Deus dá para os seus servos durante as crises. Você está enfrentando uma crise, está enfrentando um problema. Amanhã você pode cair numa crise, pode cair num problema, numa necessidade urgente, grande, tremenda. Lembre-se disso. Deus não deixa você sozinho, desarmado no meio da crise. Deus não permite que você adentre uma tempestade sem te equipar. Se foi Ele que te colocou nessa situação, se foi Ele que permitiu que você vá, vou até tirar a palavra permitiu, se foi Deus que te conduziu a essa situação, pode ter certeza, Ele te dá as capacitações, te capacita, te dá os equipamentos necessários, te dá os recursos necessários para que você entre nessa crise e saia do outro lado mais forte, mais fortalecido, mais crente, mais amante de Deus, mais fiel, conhecendo Ele mais de perto. É isso que Deus faz. Deus tem propósitos. Diga, Deus tem propósitos. Então, essas capacitações, vou falar de algumas capacitações aqui. Eu reservei 4 capacitações. Não sei se vai dar tempo, mas vamos falar. A primeira é a capacidade de sobreviver ocultamente. A capacidade de sobreviver escondido.